Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que estás nos céus, graças nós te damos, meu Senhor. Nós estamos em tua presença agradecidos por mais um dia que tu nos concede, Senhor, agradecidos pela tua bondade, pela tua graça, pela salvação em Jesus Cristo, pela paz, pela comunhão, meu Senhor, que desfrutamos, ó Deus, contigo e no meio da tua igreja. Guarda os nossos irmãos da graça, da vitória e da vigor, meu Senhor, ajudando os teus servos, dando vigor e fortaleza, Senhor, para continuar trabalhando, fazendo a tua vontade, te servindo, dando testemunho do teu grande poder. Amado Pai, Deus Todo-Poderoso, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Voz da Igreja, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicresce. A Unicresce nós iniciamos em 88 com o objetivo de fazer crescer, de melhorar a união dos irmãos, envolvendo uns com os outros no estudo da Palavra de Deus, e temos alcançado excelentes objetivos na execução de seminários, na execução da própria doutrina aplicada através de cursos, várias turmas formamos e continuamos trabalhando. Então, meus amados irmãos, é uma bênção. E hoje nós vamos ler a palavra em Gálatas, no capítulo 3. Nós vamos ler a palavra, fundamentar o que nós vamos trazer no capítulo 3, versículos 8 a 15. Você é parte desta promessa, você recebeu também pela fé através de Abraão. Então, a leitura para a nossa meditação. Gálatas 3:8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou o primeiro evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que não são das obras da lei estão, ou melhor, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a fé não é da lei, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Irmãos, como homem falo, e se a aliança de um homem for confirmada, ninguém a anula, nem a acrescenta. Louvado seja o nosso Deus. Meus amados irmãos, nós vivemos uns dias tão difíceis que as pessoas parecem terem perdido o temor, na grande maioria, e eles estão diminuindo, estão acrescendo, estão mutilando, eles estão fazendo algo muito grave contra a palavra de Deus. Nós sabemos que a lei é justa, a lei é santa, a lei é boa, a lei é uma bênção quando alguém usa legitimamente. Quando os judeus, durante todo o período da época de Moisés, porque é quando a gente tem conhecimento dos atos, dos fatos,
Israel passou 430 anos no Egito. E a gente só tem mais informações de Israel no deserto, que foram apenas 40 anos. Ou seja, os 40 anos de Israel no deserto, sendo assistido por Moisés e por Abraão, tendo aquele compromisso de Deus sendo continuado, aquele compromisso tendo sido continuado, como de fato foi, a gente entende a bondade de Deus, a grandeza de Deus, através da palavra. E aqui fala sobre o princípio. Quando foi que Deus fez esta promessa a Abraão? Lá, 1900 anos, quase 2000 anos antes de Cristo, foi feita esta promessa a Abraão. Em ti serão benditas todas as nações da terra. As famílias da terra. Famílias no conceito de grupo e não no conceito de unidade. Porque a família, na verdade, a família como a conhecemos no Ocidente, a descrição de família, pai, mãe e filhos, os filhos, o marido e a mulher, é um conceito relativo, isso como filosofia, é um conceito relativamente novo, vem de Famulus, no latim, do século VIII antes de Cristo. É diferente, mas a Escritura já mostrava a unidade, sem descrever a terminologia, sem se preocupar com a terminologia. Mas nós temos que, em ti serão benditas todas as nações da terra, ou todas as famílias da terra. E ele vai descrever como é que esta bênção ia chegar. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Abraão creu no que Deus falou com ele, saiu daquele meio que Deus ordenou que ele saísse, e Abraão foi vencedor. Abraão foi vitorioso em tudo, porque de fato obedeceu à voz do Senhor. Aqui no versículo de número 9, ou de número 10, diz: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. É impossível querer mudar as coisas de Deus. Deus tem determinado as coisas que diz respeito ao seu tratamento com o povo judeu, a nação especial, criada especialmente sob a promessa de Abraão, e os gentios que são realmente contemplados com a bênção de Abraão, mediante a fé no Filho de Deus. Então é um texto importantíssimo. Todo aquele que for pendurado no madeiro será maldito. Todo aquele visto era como se fosse, na verdade tinha que ser malditos, eles eram condenados, eram só pessoas que eram tidas como culpadas, criminosas. Agora, o fato do evangelho ter sido anunciado a Abraão antecipadamente é porque o Cordeiro de Deus seria imolado. Podiam acusar de tudo, como de fato fizeram, mas ele não tinha culpa. Então, ele se fez maldição por nós, para nos tirar de debaixo da maldição. Por isso, nós não podemos entrar, voltar, buscar práticas da lei, se Cristo pagou, se Cristo fez a nossa redenção, realizou a nossa redenção. Aqui deste versículo 10, que é um versículo longo, mas é de fácil absorção. Todos aqueles que não são, ou melhor, que são das obras da lei,
estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas. Não dá para escolher a lei. Eu vou escolher o primeiro mandamento, o segundo mandamento, o quarto mandamento. Não dá para escolher. A lei, ela é toda especial. Toda. Para os judeus foi algo maravilhoso, uma provisão divina. Para a igreja não seria necessária, porque o Senhor cumpriu assim, mesmo com as falhas do seu povo, o Senhor cumpriu os quesitos necessários através de Jesus. No versículo 11 diz: é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. A lei não justifica. A lei não tem a promessa de redenção. A lei não justifica. É evidente que ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé e não das obras da lei. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. O homem que cumprisse sacrificadamente a lei, ele seria beneficiado, teria o benefício que realmente, mesmo cumprindo, ainda seria necessária a intervenção de nosso Senhor Jesus Cristo na vida daquelas pessoas. Não tem como voltar, não tem como fazer a lei ser introduzida no Evangelho. O Evangelho era o cumprimento das promessas feitas debaixo da lei. No versículo 13 ele diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei. A lei era sem misericórdia. A lei, na verdade, executava. Para nós chegarmos ao nível que Jesus Cristo nos colocou, o nível de perdoar, o nível de receber o perdão, para chegar naquela posição que o Evangelho nos coloca, nós só chegamos, só alcançamos, só galgamos esta posição mediante a apropriação do sacrifício de Jesus. Jesus satisfez a exigência da lei que eu não podia satisfazer, que você não podia satisfazer. Na grande maioria de nós, incapazes de satisfazer. Não era capricho, não. Não é que a lei seja caprichosa, rigorosa. A lei, ela é santa, justa e boa, mas de difícil execução no seu todo por um homem só. Mas Jesus Cristo cumpriu. Ele nos resgatou da maldição que a lei impõe. Maldito quem olhar para os ídolos, maldito por esta e maldito por aquela razão. E ele nos livrou da maldição da lei, fazendo-se, ocupando o nosso lugar, fazendo-se maldito por nós. Indo ao Calvário por nós. Aquela morte era para mim, para você, aquela morte era para o homem. Fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado. Aquela morte mostrava o desagrado de Deus com o pecado da pessoa. Aí cumpre-se em Jesus que ele morreu
para tirar os pecados. No versículo 14 diz: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. A promessa do Espírito foi feita numa condição que ninguém experimentava. Quem experimentou um revestimento do Espírito durante o período, provação divina no sentido pleno, aquele povo passar pelo meio do mar, aquele povo passar 40 anos no deserto se alimentando de uma comida especial, que eles foram servidos por Deus, comeram o pão de Deus. Deus gosta de falar sobre essas coisas. Vez por outra a gente encontra nas Escrituras Deus falando dos seus alimentos, os elementos que são alimentos. Deus fala: eu te dei meu vinho, meu mosto, te dei. Eu te dei os meus grãos tostados, o vinho e o mosto. Nós recebemos de Deus a porção que Ele preparou. E Israel recebeu uma porção, algo grandioso. Israel experimentou antecipadamente o maná escondido. A palavra de Deus, a Bíblia fala de um maná escondido, um alimento reservado para os filhos de Deus. Pois é, Moisés, pela misericórdia, como pastor de Israel, conduziu o povo na presença de Deus até chegar ao limite do povo ser alimentado. Deus antecipando ali o maná, servindo ali o maná escondido. Era grandioso, meus irmãos, a manifestação do poder do nosso Deus na vida da nação. Esta nação, criada de uma forma milagrosa, poderosa, teria que cumprir a lei. Era parte da aliança. Mas é difícil cumprir a lei. Deus envia o Filho para cumprir a lei sem titubear, sem fracassar. Você e eu somos beneficiários deste sacrifício glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo. E Deus fala lá no Gênesis. Chama o homem, faz promessas que ele só acreditou porque tinha uma alma crente. Ele era crente verdadeiro, era convertido de fato, acreditava em toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí nós vemos, durante a história, 2000 anos antes de Cristo, Deus fala com Abraão, aproximadamente 2000 anos antes de Cristo. 1600 anos depois de Cristo, ou melhor, antes de Cristo, 400 e tantos anos depois de Abraão, Deus fala com Moisés, fazendo as mesmas promessas e ordena o registro. Olha, Moisés, escreve tudo isto. Como foi? Não sabemos. As dificuldades de Moisés para conseguir materiais e tal.
Não sabemos, mas foi feito. E Deus trata com o seu povo, continua tratando com Israel. Deus introduz os gentios para cumprir parte da aliança a Abraão. Aquele Israel que comeu maná no deserto estava se antecipando na promessa, na profecia do que vem depois. Quando você vê Apocalipse no capítulo 2, o nosso Deus diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. O que vencer, quem vencer, darei a comer do maná escondido. O que é o maná escondido? Eu não sei. Mas quem comeu maná antes de Moisés? Ninguém. Ninguém. Com este nome, não. E quem comeu maná depois de Josué? Ninguém. Ninguém. A prova é esta. Até o inimigo proporcionou prova. Claro, sem querer, o inimigo não faz nada de positivo. Mas o nosso Deus é poderoso e muda. Jesus jejuou 40 dias. Ao final dos 40 dias teve fome. E chega Satanás para perturbar. E não tinha maná para Jesus. Ele diz: vai desafiar. Hoje em dia eu fico todo jururu, todo arrepiado quando eu escuto os obreiros da perversidade querendo desafiar Deus. Quem é que desafia o nosso Deus? Mas Satanás desafiou o Senhor Jesus. Quero ver, você não é o Filho de Deus? Transforma essas pedras em pão e come. Jesus venceu pela palavra, porque Jesus tinha a graça na sua vida, a graça nos seus lábios. Jesus venceu. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, eu darei a comer do maná escondido e dar-lhe-ei uma pedra branca, na qual há um novo nome escrito. E ninguém conhece senão aquele que o recebe. Você já está consciente que não existe nada que possa tirar a igreja do Senhor Jesus desta consciência? Você sabe o que a massa de manobra é com religiosos. Os membros do corpo de Cristo não se deixam convencer e nem mutilar a sua fé, a sua decisão de seguir o Cordeiro de Deus. Então, o nosso Deus é assim, faz a promessa, fez a promessa a Abraão. 430 anos depois de Abraão, chama Moisés, renova a promessa, manda registrar. Nós temos registros. Chega a época de Jesus. Jesus prega, ensina, cumpre o seu ministério sem escrever uma linha, a não ser no chão. E nós vamos agora olhar novamente. Quem está em Cristo pode olhar para trás para ver as épocas passadas dos patriarcas, dos profetas. Quem está em Cristo pode olhar para frente para ver o futuro. Não é prever, não. É para ver o futuro pela graça. E a promessa solene: quem vencer vai se alimentar comigo, na minha presença, vai comer o maná escondido. Que Deus nos abençoe, meus amados irmãos, que nós possamos avançar
neste caminho maravilhoso, neste caminho de vitória, buscando agradar o Senhor, andar na sua presença, dentro da sua casa, no meio do seu povo, no meio dos estranhos, entre os inimigos. Relembrando uma das musiquinhas que nós temos, entre os inimigos, muito audaz será. Somos, sim, audaciosos pelo poder de Deus. Temos coragem de enfrentar por causa do poder de Deus, inerente às nossas vidas, mediante o concerto com nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Eu peço orações em nome de Jesus. Vamos orar pelos nossos amados irmãos que estão enfermos, orar pelos nossos amados irmãos que estão viajando, que estão se expondo ao perigo. E o mundo está mais perigoso em todos os lugares. O sujeito vai fazer turismo no Extremo Oriente, tem seus pertences roubados, a mulher estuprada, o mil e uma miséria em todo o mundo. Países pagãos, países cristãos, países em todos os aspectos, em todos os lugares, desafios perigosos. Oremos pelos nossos queridos irmãos. Eu orar especialmente pela filhinha do Tiago, a netinha do Ribeiro, a Isadora. Orar por ela e pelos seus pais, pela irmã Fátima, por cada um. Bendito Senhor, Pai querido, que está nos mais altos céus, nós estamos em Tua presença. Obrigado pela vida, obrigado pela salvação, obrigado pela comunhão, obrigado pelo Teu amor profundo, Senhor. Obrigado pela revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, meu Deus, pela Tua igreja. Guarda os meus irmãos em toda parte, da vitória, da graça, sustenta, alimenta, encoraja, nos reveste de força, Senhor, para fazer a Tua obra cada dia com mais fervor, com mais alegria. Meu Senhor, nos ajuda, Senhor, a levar a palavra da vida para encher de gozo o coração daqueles que nos escutam, Senhor. Abençoa os nossos ouvintes, os nossos irmãos, os que estão enfermos, toma em Tuas santas mãos. Abençoa o Tiago, a esposa, Senhor, a sua filha Isadora, toma em Tuas santas mãos, Pai. Abençoa a irmã Fátima e toda a família. Guarda os Teus servos, livra cada um, chama a reconciliação que está distanciado, opera maravilhas, meu Senhor, no nome santo e bendito de nosso Senhor Jesus Cristo, nós Te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus nos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.